Momento do Discipulado. Deus permitiu o caos vir sobre a família de Davi para mostrar as consequências da falta de discipulado. Eu costumo lembrar que quando um pai, uma mãe não educa seu filho, esse filho pode se tornar o pior inimigo da família quando crescer. Isso tem acontecido. Filhos há que têm assassinado os pais, de tão revoltados que eles ficam. Os pais não educaram como deveria. E isso tem acontecido. Os filhos são um cheque em branco, mas tanto podem vir a ser uma bênção, como podem vir a ser uma maldição. Isso depende de como os pais preenchem esse cheque em branco. Quando a gente fala em cheque, as novas gerações não sabem mais o que é isso, o que é cheque. Isso já está caindo em desuso. Mas a gente ainda fala para pessoas que têm essa experiência, os mais idosos. Um filho pode ser uma grande bênção e pode ser uma grande maldição. Um discípulo, um crente novo na igreja pode vir a ser uma grande bênção, pode vir a ser uma maldição para a igreja. Depende de como nós encaminharmos essa vida. E Deus quer que valorizemos esse processo de discipulado. Davi é um exemplo para nós na Bíblia de um ser humano muito cheio de falhas, que pecou muito e que exemplifica a graça de Deus, a misericórdia de Deus para com o ser humano. Mas por que Davi? E por que não todos que pecam? O apóstolo Paulo faz essa pergunta em Romanos, no capítulo 6, começando o capítulo. Nós vamos pecar à vontade porque Deus pode perdoar todos os pecados? Não, nós já morremos para o pecado. Para sermos do Senhor, temos que morrer para o pecado. Não dá para a gente ser do Senhor e cultivar a cultura do pecado, tolerar o pecado. Nós temos que ser radicais quanto ao pecado. Nós não vamos conseguir nunca pecar, mas assim que pecarmos, temos que confessar, nos arrependermos, temos que receber logo o perdão. Nós precisamos desse perdão de Deus e a hora de confessarmos o pecado é logo depois de o termos praticado. Quando alguém não confessa logo o seu pecado, isso está demonstrando várias coisas. Falta de temor a Deus, a pessoa não está com medo de Deus, ela está segura de que Deus não vai fazer nada, está desprezando a Deus, ela está querendo aproveitar mais o pecado, ela quer continuar sentindo o gostinho do pecado. Você já comeu alguma comida rara, cara, que você recebeu só um pedacinho? Seja lá aquilo que você goste, recebeu um pedacinho, alguém disse, experimenta, você experimentou, achou aquilo maravilhoso, dá uma vontade de quero mais, porém, você sabe que não tem, mas não foi oferecido, aquilo não é seu, você não pode comer mais, é só que ele tira gosto, é só aquele gostinho, a gente fica com aquela vontade de querer mais. Quando você peca, é assim que você fica, o gostinho do pecado, e você quer aproveitar, mas eu tenho que confessar, mas eu vou confessar depois. Eu não vou confessar agora não, eu vou continuar aproveitando. O pecado está tão gostoso que eu vou continuar aproveitando. Já que eu me sujei, agora eu vou me sujar mais ainda, porque depois eu vou ter que me lavar mesmo. Você faz isso quando suja
a manga da camisa ou a barra da saia, você diz, agora eu já sujei, vou terminar de sujar, vou sujar muito mesmo, é assim que você pensa? Com relação ao pecado, infelizmente muitos pensam assim, eu já pequei, agora deixa eu me lambuzar no pecado, porque depois eu vou ter que me lavar mesmo, mas pelo menos eu vou aproveitar mais o pecado. Isso é uma afronta a Deus, é uma falta de consideração para com o Senhor. O pecado é para ser confessado logo a seguir, é para a gente sentir dor por ter feito o pecado, dor com relação a Deus por ter cometido aquele pecado. A gente se arrepende, se humilha diante de Deus e confessa o pecado, ao invés de continuar no pecado para continuar sentindo o gostinho do pecado sendo esticado. Não, isso mostra quem você é. Se você gosta do pecado e demora a confessar, isso é terrível. Pode caracterizar que você é uma pessoa que não será salva, não tem temor a Deus. Mas se você comete o pecado e logo a seguir sente aquela dor, aquela acusação, a convicção de pecado que o Espírito Santo traz e confessa o mais depressa possível, fica ansiosa por se ver livre da culpa daquele pecado, você é assim? Pois é, isso faz uma diferença tremenda, tremenda. Davi pecava, mas ele se arrependia dos pecados, ele chorava por causa dos pecados, ele tinha muitas falhas. Nós podemos até pela história bíblica tentar justificar um pouco Davi de algumas daquelas falhas. O fato é que ele foi um péssimo pai, porque também foi um péssimo marido. Ele não teve uma família, ele teve um monte de mulheres, um monte de filhos e aquilo gerou uma confusão tremenda. Talvez por ter errado tanto, ele não sabia como começar a consertar. Ele procurava dar oportunidade aos filhos, trazer a palavra de Deus para os filhos, mas como ele não educou os filhos, aquilo tudo parecia um pouco inócuo. Os filhos, aparentemente, não gostavam de Deus. A diferença veio só mais tarde, como consequência do pecado com a Batseba. A graça de Deus trouxe o Salomão, mas os outros filhos, todos se enveredaram por caminhos naturais, cometendo pecados e trazendo consequências terríveis sobre a vida e a casa de Davi. Eu quero mencionar aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, como as coisas começaram a acontecer. O Natã repreendeu Davi e o Natã era o profeta que trouxe uma palavra de Deus repreendendo Davi. E ele disse, olha, você pecou em oculto, mas o Senhor vai fazer tudo isso às claras para todo mundo ver. Davi começou a sentir as consequências do pecado. Mais adiante, no capítulo 13, nós encontramos que o filho mais velho dele se enamorou da outra filha, que era meia-irmã dele, a Tamar, e ele armou uma armadilha para pegar Tamar à força e estuprou a Tamar. Nenhum relacionamento sexual forçado é feliz, traz bênção e alegria. Não, é dor, é consequência ruim. Foi o que aconteceu. Ela, inexperiente, saiu a avisar, gritar, demonstrar desesperada para todo mundo e foi piorando a situação. Depois o irmão dela, o Absalão, matou o Aminon e as coisas foram se complicando para a família de Davi. Aparentemente nenhum filho prestava, nenhum filho estava preparado para a vida, nenhum daqueles primeiros filhos tinha maturidade para nada. Tudo errado. Quando a gente analisa a situação e a vida de cada filho, a gente só vê erros. Erro de Davi.
que não educou como deveria. Isso para nós ficou registrado na Bíblia e até o fim da vida Davi sofreu, porque quando o velho, já para colocar o sucessor no trono, que seria o Salomão, e Deus tinha revelado que seria o Salomão, Davi ainda teve que enfrentar a ganância do Adonias, que era o filho mais velho, que também moveu muita gente para apoiá-lo naquele pleito de querer ser o sucessor do pai. Davi, até o final, para colocar o Salomão no trono, teve que enfrentar luta com os filhos. A palavra de Deus se cumpriu. Davi teve problemas até o final da sua vida, como consequência daquele pecado com a Batseba, que evidenciou uma falha. A falha era que Davi não educou os filhos. Mas se ele não tivesse pecado com a Batseba, a graça de Deus traria, de certa forma, um temor aos outros filhos. Mas quando os filhos viram que o pai era digamos assim, um sem vergonha, e que tinha feito aquilo, Davi perdeu moral perante todos e perante os filhos. Os filhos passaram a ter mais ousadia para pecar. O meu pai peca assim, o meu pai faz isso, por que eu não posso fazer também? E foi por aí uma cachoeira de coisas ruins descendo o rio abaixo, como as consequências do pecado de Davi. Deus perdoou o pecado, mas as consequências foram drásticas. E essas consequências foram muito acentuadas porque Davi não discipulou os filhos. Aqueles filhos não estavam preparados para a vida. Davi ignorou aquele lado da educação, deixou os filhos crescerem, recebendo o que as mães tinham para dar, e foi assim que Davi deixou os filhos, como muitos pais hoje deixam os filhos crescerem. Que essa exortação fique conosco. Você tem filhos? Cuide dos filhos antes que seja tarde demais, antes que outros adotem seus filhos para o mal. Você não tem filhos? Faça discípulos, evangelize, porque essa aplicação para nós no Novo Testamento é assim. Você é um cristão, é uma cristã, evangelize e discipule, cuide dessas pessoas. Você vê um irmão, uma irmã, cheio de erros e falhas na igreja, colhe com essa pessoa, ore por ela, ajude a se fortalecer, se firmar, a crescer espiritualmente. Discipule alguém, oriente, ajude alguém. Uma pessoa na igreja que vê o tempo passar e ela não é ensinada, ela pode ser mais tarde uma maldição para a igreja, pode ser um inimigo que vai trazer problemas. Isso tem acontecido. O Senhor nos alerta. Faça isto, faça a sua parte, cuide de alguém, observe as pessoas que estão chegando hoje na igreja, os que estão começando a vida cristã para discipular. Entenda isto. Deus deixa lições na Bíblia para nos orientar, para nós podermos ser melhores pessoas e que agradem ao Pai. Ponha isso no seu coração, de querer agradar a Deus e cuidar de outros. Não seja um negligente, um crente do eu sozinho, que quer apenas cuidar de você e receber bênçãos de Deus e não liga para os outros. Isso não é ser um cristão, muito menos agradar a Deus e ser aprovado. Não é o caminho bom ser crente do eu sozinho. Comece a cuidar de outras pessoas, isso é fundamental.